Tudo bom, pessoal? Como vai? A gente está começando aqui hoje o 4º episódio do Bodycast Teresina. E hoje a gente tem um convidado especial aqui, que é o Dr. Wallace Miranda, endocrinologista. É impossível a gente falar de obesidade sem a gente trazer um endócrino aqui competente que traga muita informação. Lembrando, a gente não está aqui para puxar a sardinha para a cirurgia bariátrica. A gente está aqui para trazer informação sobre o tratamento de saúde e tratamento de obesidade, né? E outros assuntos afins, né? Então, seja bem-vindo, Wallace. Por favor, muito obrigado pela sua presença. Por favor, queria que você fizesse uma breve apresentação sua, falasse um pouquinho de você, sobre o seu currículo, onde você atende e coisas afins. Perfeito. Primeiramente, agradecer o convite, Maurício, Danilo, por estar nessa oportunidade de discussão. É muito bom a gente trazer esses temas para a população geral, o pessoal saber bem um pouco mais sobre a obesidade. Sou formado aqui em Teresina, graduação aqui na nossa Universidade Federal. Depois fiz toda a minha formação na USP de Ribeirão Preto. Acabei fazendo residência clínica médica, residência em endócrino, doutorado. Cheguei a fazer estágio fora do Brasil também. E resolvi voltar para casa. Então, estou em casa, estou em Teresina, sou professor da Universidade Federal do Piauí, tenho a minha clínica endócrinos, e estou nessa batalha aí, nessa luta para a gente trazer a melhor medicina para a nossa população. Então, cheguei a ser também conselheiro, CRM, e sou também presidente, atualmente, sou presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia Regional Piauí. Perfeito. Ótimo, perfeito. Queria também agradecer a presença do nosso segundo host, segundo host, sei lá, Dr. Danilo Noleto. Danilo, obrigado pela presença. E a gente está aqui para falar sobre obesidade, né? Com o Dr. Wallace, nosso amigo Wallace. Vamos lá. Qual que é a importância de falar sobre a obesidade hoje, né? Hoje e qual que é a projeção que a gente tem da obesidade para o futuro, Wallace? Isso mesmo, né? Então, a gente vive uma pandemia. Então, quando a gente fala pandemia, já tem aquele susto, né? De pandemia. O que seria essa pandemia, né? Então, esses níveis aumentados, né? De prevalência, de incidência em várias regiões do mundo. Nós temos uma pandemia da obesidade. Então, é isso que a gente tem que chamar a população para isso. A gente, nessa pandemia da obesidade, a gente acaba trazendo outros problemas. Esses outros problemas acaba trazendo o problema do diabetes, o problema do colesterol alto, que é a dislipidemia, hipertensão arterial, síndrome metabólica, acidente vascular cerebral e as doenças, os outros desfechos cardiovasculares, como infarto agudo do miocárdio. Então, essa pandemia de obesidade é muito preocupante. Para a gente ter uma ideia, a gente está evoluindo para cerca de mais ou menos 800 mil pessoas no mundo com obesidade, certo? E com sobrepeso, o número é maior ainda. Quando a gente fala sobrepeso, seria aquela pessoa que tem aquele IMC que não é obesidade ainda, mas aí esse número aumenta bastante. A gente tem cerca de 10% da população do mundo que passa fome. Quando você fala a palavra fome, todo mundo fica preocupado, porque realmente tem que ficar preocupado. Leva maior morte, sofrimento, tudo. E no outro lado, a gente tem cerca de 10% da população do mundo com obesidade. Então, nós temos um problema na distribuição. Exatamente. Nós temos esse detalhe aí, 10% com passando fome e 10% com obesidade. E esse problema da obesidade vai aumentar essa mortalidade. Então, nós chamamos a mortalidade dos dois pontos. Por isso que é importante a gente olhar com carinho para esse problema. E não é um problema igual em todas as regiões do mundo. Japão, por exemplo, tem a prevalência de obesidade muito pequena. É impressionante. É um dos menores do mundo, lá no Japão. Enquanto do outro lado do mundo, nós temos os Estados Unidos, com a maior prevalência de obesidade. Quando a gente vai colocar a obesidade nos Estados Unidos, tem cerca de 1/3 da população já chegando nesse valor de obesidade. Excesso de peso nos Estados Unidos, aí vai lá para os seus 70%. É muito alto lá, né? É alto demais, alto demais. Bom dia a todos, pessoal. É um prazer receber aqui o Dr. Wallace, né? Obrigado pelo convite feito por mim e pelo Maurício. Eu queria fazer a minha primeira pergunta. Para quem não sabe, o Dr. Wallace, ele também é um dos fundadores do Partido Verde aqui no Piauí. Ele também tem um engajamento... Partido Novo. Partido Novo aqui no Piauí. Ele tem um engajamento muito grande aqui na política. Eu queria começar perguntando para você como que você vê o tratamento da obesidade no SUS. Excelente, Danilo. Antes da pandemia, só para a gente ter uma ideia, né? Antes da pandemia, a gente tinha uma fila, não tinha ainda a bariátrica no HU, né? E a gente tinha cerca de mais ou menos uns 100 pacientes esperando para cirurgia bariátrica lá no HGV, certo? Aí a gente imagina o seguinte, 100 pacientes esperando é um número que, para a gente, é um número que assusta, né?
assusta. Aqui no Piauí a gente tem mais ou menos metade com sobrepeso e a gente tem com obesidade mais ou menos cerca de 20% ainda aqui no Piauí, no aumento da população adulta. Por que assusta, né? Quando a gente pensa que tem 100 pessoas na fila, imagina quantas pessoas que não tiveram esse acesso. Quantas pessoas que precisariam também estar nessa fila. Quando a gente fala da cirurgia bariátrica, ela traz um benefício muito grande para o paciente. Benefício gigantesco. Então, quantos pacientes estão perdendo essa oportunidade? Então, o que a gente precisa até é organizar esse fluxo. Porque precisa chegar para o paciente. Precisa chegar para o paciente. Às vezes a gente acha assim, onde está esse paciente que a gente não vê tanto? Esse paciente lá dos seus 250 quilos, às vezes, dos seus 300 quilos. Onde é que ele está? Às vezes ele está até em casa envergonhado, por causa que tem todo esse problema emocional que a gente não vê tanto nas ruas. Diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é mais comum você ver isso nas ruas. Aqui a gente, às vezes, acha que não tem o problema porque a gente não está vendo. Mas isso, antes da pandemia, tinha essa fila grande. Depois a gente tem também agora esse ponto lá no hospital universitário que tem também esse fluxo para cirurgia bariátrica. Então, que auxilia bastante. Então, o paciente, como é que ele deveria primeiro se preocupar com isso? Primeiro ponto, a gente tem que considerar a obesidade doença. É o primeiro ponto. Perfeito. Porque a gente não considera, às vezes até o paciente não considera, o médico não considera, a gente não considera. A gente não tem observa que o paciente tem problema, mas tem que informar. Se você não informa o paciente, você sabe que está avaliando o peso, avaliando a altura, você não está falando para ele, então o paciente ele começa a achar que não é problema. Então você tem que informar, você tem obesidade, isso é uma doença, e a gente precisa tratar essa doença. E quando a gente fala da cirurgia bariátrica, imagina só aquele outro, isso é a pirâmide, a pirâmide, exatamente. A ponta do iceberg. Imagina só aquele volume tanto de pacientes que mereciam receber o tratamento e não estão recebendo o tratamento. Wallace, pode ser que seja uma visão equivocada da minha parte, sabe, Maurício? Mas, às vezes, o endocrinologista no SUS, você percebe, a sua percepção, ele acaba tratando mais as complicações, paciente que está com uma doença metabólica descompensada, ele procura o endocrinologista pelo SUS, mas, pode ser equivocada da minha parte, mas eu tenho uma noção de que acaba que essa demanda é tão alta de pacientes com doença metabólica ou qualquer comorbidade associada descontrolada, que acaba que o tratamento clínico da obesidade acaba sendo pouco feito pelo SUS, né? Porque o paciente já procura ou só consegue chegar a vocês quando ele está com comorbidade, né, bem avantajada. Então, assim, às vezes a minha percepção é essa, que às vezes pacientes que podem se beneficiar do tratamento clínico da obesidade, eu não estou nem aqui para me puxar para a bariátrica, mas às vezes eles já chegam para vocês têm que se ater a tratar a doença metabólica, que é a hipertensão, né? É isso mesmo. A gente tem, por exemplo, lá no hospital universitário, que eu achei uma iniciativa bem legal, tem o grupo a gente chama ambulatório de obesidade, que é o paciente que ele vem para fazer a cirurgia bariátrica também, né? E a gente começa a avaliar esse paciente na nossa parte dos endócrinos. Perfeito. Então, já é algo que auxilia. Então, o paciente, ele está chegando já agora, é uma coisa que está começando, é uma coisa que tem que ter o tempo mesmo para poder isso ser entendido pela regulação, por tudo, né? Então, o paciente está começando a procurar isso. Então, a gente está começando até agora, realmente, os pacientes que seguem esse fluxo, procurando para tratar da obesidade, o que é uma mudança já de paradigma. Realmente é uma coisa que está melhorando agora. Então, isso já ajuda bastante. O grupo lá da obesidade, né, essa parte de bariátrica, obesidade, tem o endocrinologista, tem o psicólogo, tem o psiquiatra, tem o cirurgião bariátrico. Então, é algo que a gente tem realmente de difundir mais para poder as pessoas encaminharem mais para a gente. E, em termos de SUS em específico, tem um grupo bem legal lá no Hospital Universitário, tem um grupo legal lá do Lineu, tem um grupo do próprio HGV. Então, a gente consegue se conversar e auxiliar esse nosso paciente. E é isso, a gente tem que ter o ponto de entrada. Entrou o paciente, vamos avaliar. É o detalhe importante. O que é que a gente tem de tratamento para o paciente do SUS para a obesidade? Esse é o ponto que a gente tem que repensar muito, muito. Por que repensar muito? Quando você trata um problema como obesidade, você está tratando, na realidade, síndrome metabólica, epidemia, hipertensão, você está fazendo com que o paciente viva mais e viva melhor. Você diminui as doenças cardiovasculares, o infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral. Então, será que não é importante a gente voltar um pouco e pensar assim, a gente tem que considerar realmente prioridade o tratamento da obesidade? Porque é isso. Às vezes, o detalhe, em termos de custo para o SUS, aquele valor que está sendo gasto no tratamento da obesidade é uma economia depois. Perfeito. Um paciente a gente falou isso anteriormente. Paciente que vai para a UTI, paciente que precisa colocar um stent.
Então, esse paciente, para você colocar um stent, o custo desse stent, ele levaria o tratamento de quantos anos dessa obesidade? Muito. Então, é algo que a gente tem que pensar... Considerar o tratamento da obesidade como um tratamento preventivo, né? Preventivo, exatamente. Uma coisa que é importante, eu faço parte também lá do Hospital Universitário e do Serviço de Cirurgia Bariátrica, eu e o Gustavo Santos, né? Só que eu não faço ambulatório lá, por conta de questão logística mesmo. E o que é importante, tu tocou num assunto muito importante, né? Do ponto de vista de logística e culturalmente, o paciente ele não busca, via regulação da prefeitura, o cara lá, ele tem obesidade síndrome metabólica. Aí o médico da UBS lá, que vai atender ele, por enquanto isso não tem, isso é uma coisa que pode mudar com o tempo. Ele vai chegar assim, o paciente já chega falando, doutor, eu estava pensando em fazer cirurgia bariátrica e tem um serviço novo no hospital universitário que faz a cirurgia e tal. Claro que nem todo mundo que chega para a gente vai operar, até porque a demanda é gigante e o hospital não consegue dar. E às vezes o paciente chega e não fez nada de tratamento ainda, né? Então, assim, o médico da UBS vai lá e encaminha para o serviço de cirurgia bariátrica do HU. Então, essa triagem é muito importante, né? Isso tem que partir do cirurgião também. Eu conversei com o Gustavo esses dias, porque quando ele vai encaminhado para a cirurgia bariátrica, é função do cirurgião bariátrico, infelizmente, porque o cara pula etapa, né? Por conta da logística, o cara pula etapa e vai bater no cirurgião bariátrico. É função do cirurgião fazer esse encaminhamento, nem sempre esperando que o paciente opere, né? Ele encaminha, o paciente tem uma síndrome metabólica, mas nunca tentou nenhum tratamento. Eu vou encaminhar ele aqui para a equipe multidisciplinar, e da equipe multidisciplinar ele vai fazer toda a logística muito antes de operar. Às vezes o cara vai passar 3 anos para operar. Por quê? Porque ele nunca, 2, 3 anos, porque ele nunca tentou nada antes, né? E eu acho que isso aí tinha que extrapolar para a atenção primária, não é? O certo seria a gente fazer uma campanha ou alguma coisa, você que é um cara ativista político, digamos assim, a gente tinha que fazer campanhas para a gente tentar extrapolar essa cultura de dentro do hospital, que é um serviço que é formado há pouco tempo, mas que tem uma demanda e tem uma logística boa por a gente ter toda essa parte multiprofissional, extrapolar isso para a atenção primária, de forma que isso seja feito lá. Não precisa ser feito dentro do hospital, apagando incêndio, como você falou. Verdade. Né? Verdade. Isso precisa ser uma coisa cultural. A gente precisa tentar fazer uma coisa cultural e tentar trazer isso um degrau atrás, né? Um passo atrás para poder fazer isso, né? Dentro da atenção primária. É um desafio gigantesco. Né? Perfeito. É um desafio gigantesco. Mas que a fila de consulta para bariátrica no HU está 400 e... Olha aí. Gigante. No serviço que eu fiz a residência, cirurgia bariátrica, a gente tinha um ambulatório com mais ou menos ali 1.000 pacientes obesos ou não obesos pós-operatório, né, contando pré e pós. E a nossa fila, quando eu saí, estava em torno de 600 pacientes, com um tempo de espera de aproximadamente 4 anos. 4 anos, ou seja, a gente está enxugando gelo, né? Tem muito paciente, então tem que, na verdade, organizar e a tendência ainda é que aumente, né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, que geralmente quem faz a pergunta polêmica é o Maurício. Vou puxar uma primeira polêmica aqui. Eu quero saber o que quem está assistindo a gente tem um grande interesse. Como que é para você, como endocrinologista, bem formado, um cara de sucesso, um paciente obeso que chega no teu consultório, como que você olha para esse paciente? O que passa na sua avaliação para você pensar, falar para o pessoal daqui que está dentro de casa? Para qual é o paciente que você acha que esse paciente tem que ir direto para a cirurgia bariátrica, eu tenho que prepará-lo para a cirurgia bariátrica? Qual é o paciente que você vê e pensa, não, esse paciente eu consigo tratar clinicamente, ele ainda pode emagrecer sem cirurgia? Isso. Então, a gente tem algumas situações, né? Imagina só, aquele paciente que a gente chama o grande obeso, está lá com um IMC muito grande, acima de 50, por exemplo. O paciente que chega com IMC muito grande é aquele paciente que ele vai ser muito mais melhor beneficiado pela cirurgia do que aquele paciente com aquela obesidade, com um IMC de 40, então aquele até uns 35, 36 com comorbidade. Então, esse que vem com IMC bem mais aumentado é o que mais precisa, digamos assim, urgentemente. Colocar o nome urgente
para tentar só mostrar para a população que... Ser mais didático, né? Isso, para ser mais didático, para entender que ele precisa mesmo. Eu lembro que foi o primeiro paciente que eu atendi lá no nosso ambulatório do HU, que estava eu acho que talvez tenha sido o primeiro que operou também, na bariátrica do HU. Uhum. Era um paciente que ele tinha uns 5, 27 anos de idade, paciente lá de São Raimundo Nonato, certo? E ele tinha um IMC de 55. Um paciente que tem um IMC de 55, não lembro quantos que ele tinha, 200 e pouco e tal. O tratamento clínico inicial vai ajudar, vai fazer perder peso. Mas ele vai fazer com que ele perca quantos quilos, mais ou menos? Ele vai diminuir um percentual de peso desse paciente, que depois que reduzir esse percentual de peso, ele vai continuar ainda muito grave. Eu acho que a gente está acabando, principalmente com as medicações mais novas. Se a gente utilizar as mais novas, que faz com que perca um peso maior, tipo uns 25%, tem medicação chegando até 30% do peso, a gente vai chegar numa situação em que esse paciente, que é o grande obeso, ele vai fazer um tratamento clínico, vai fazer a cirurgia e depois clínico novamente, para tentar deixar ele controlado, certo? Então, esse paciente, quanto maior esse MC, quanto maior esse peso, mais ele se beneficia. Lembro também da época de residência, que a gente tinha um paciente que a gente tinha dificuldade com a maca. A gente não conseguia colocar o paciente numa maca, né? Uhum. Então, um paciente desse é mais urgente ainda que ele tenha essa atenção, faça a cirurgia, consiga reduzir. Uhum. E a gente, aqui no Brasil, a gente ainda... É aquela coisa, não está muito na cabeça da população que tem muito paciente assim. Nos Estados Unidos, não, está comum, o pessoal vê demais. E no Brasil ainda está aquela coisa da população, não, é um problema que não me atinge, é um problema de outra pessoa, então isso não é doença. Tem muito aquele estigma de acharem que é culpa da pessoa. A pessoa é assim porque deixou ser assim. É uma doença complexa, extremamente complexa. Não existe um culpado pela doença, né? Então, é uma coisa multifatorial. Então, é um paciente que a gente precisa olhar diferente para ele. O paciente, ele tem indicação, a gente tem que resolver, ajudar logo o paciente, resolver o problema do paciente. É interessante, um tema que o Alice está batendo bastante, né, Maurício? Que é um tema que a gente falou várias vezes aqui. Essa questão de ver a obesidade como uma condição, né, como uma culpa, se ele comesse menos, ele era magro, é porque ele não tem vergonha na carne. Isso aí cria um estigma e o paciente demora mais para procurar o cirurgião bariátrico ou o endocrinologista. Ele já procura com uma comorbidade maior, uma comorbidade mais agravada, e torna um tratamento bem mais difícil, né? A partir do momento que a gente considerar que você está batendo bastante na tecla de que é uma doença, né? Você deixa o paciente mais à vontade para procurar a gente. Exatamente. Maurício. Muito bom. Cara, tua última fala me puxou inúmeras perguntas na cabeça. Várias. Né? Uma delas é uma coisa que eu queria perguntar. Você falou sobre medicação. Né? Qual que é a importância das medicações hoje no tratamento da obesidade? A gente viu que teve uma evolução, né? Acho que assim, a gente teve várias outras, os inibidores de apetite e tal. Mas, assim, as medicações mudaram o tratamento da obesidade quando começaram a surgir os análogos de GLP-1, né? Começou lá com a Victoza, depois Saxenda, depois Ozempic, Tirzepatida, Trulicity e tal. Até chegar no Mounjaro, né? Que é a Tirzepatida. Qual que é a função para você dessas medicações? Qual que é o problema que a gente está enfrentando hoje com elas? O que você me diz sobre isso? Essa classe de medicação é uma classe bem interessante, né? Os análogos de GLP-1. Já tem décadas que já são utilizados, para deixar claro para o pessoal, que seja, às vezes a gente acha que, não, porque foi aprovado agora o Mounjaro aqui no Brasil. Não, mas já está sendo estudada há décadas. Sim. Então, é uma medicação que ela é segura. Essa classe de medicações é uma classe segura. E a gente está passando de uma geração, que é do análogo GLP-1, para uma medicação que é do incretino. Ou seja, a gente está agindo lá no GLP-1, agindo no GIP. Aí a gente vai agir agora na parte da milina. Então, a gente vai começar a pegar vários pontos. Então, a tendência é que as medicações melhorem mais ainda. Essa é a tendência. Então, elas estão aumentando assim tanto o percentual de peso, que consegue perder, certo? E também um ponto fundamental, que a gente não tinha antes. Uhum. A gente já tinha essa medicação melhorando com relação ao desfecho cardiovascular no paciente com diabetes. Já tinha. E agora a novidade, né? Desse último mês. A gente já tem agora essa medicação melhorando o desfecho cardiovascular naquela pessoa que não tem diabetes. Então, naquela pessoa que não tem diabetes, tem um alto risco cardiovascular, a utilização da semaglutida, que foi a medicação que foi avaliada, ela reduziu o desfecho cardiovascular.
Ótimo. Então, isso daí é a primeiro estudo com esse achado. Então, é algo revolucionário. Costumo falar que uma das grandes revoluções da medicina é exatamente esse tratamento de diabetes e obesidade. Falar de diabetes e obesidade porque estão juntos, são parte metabólica. Sim. Há uns 20 anos atrás, mais ou menos, aqui no Brasil, a gente tinha tratamento de diabetes praticamente, né? Praticamente tinha as outras, mas praticamente era o que se tinha no SUS, que era insulina, metformina e glibenclamida. Praticamente, 20, 25, 30 anos atrás. Agora a gente tem várias outras medicações, tanto para isso como para a obesidade. Como o Maurício bem comentou, a gente passou de uma época que a gente praticamente não tinha medicamento, o medicamento era utilizado e tinha muito efeito colateral, muito efeito adverso, para agora para umas medicações seguras. Então, isso é muito posologias importante. mais fáceis. Né? Posologias mais fáceis, tem um detalhe da injeção, vez por semana tem, mas agora já tem a parte do comprimido. Então, são medicações muito boas. Tem que ficar atento para elas, porque esse é o grande ponto. O paciente, a população, está começando a utilizar como se fosse água. Lembro bem, em 2011, isso foi em 2011 que saiu uma capa na Veja da Victoza. Isso. Era uma mulher um pouco cheinha na capa, a mesma mulher com efeito do computador, toda magrinha. E falando assim, medicamento revolucionário tal, falando Victoza, que é a liraglutida, que era utilizada para diabetes. Na época, ela não tinha sido liberada para obesidade, ela tinha sido liberada apenas para diabetes. Os pacientes com diabetes sofreram, porque os que estavam utilizando, eles não conseguiram comprar, porque na hora que saiu a capa da revista, todo mundo foi para a farmácia, como não precisa de receita, chegou lá na farmácia e me dá aqui essa Victoza aí que eu quero utilizar. Aí deixou o paciente com diabetes sem a medicação. Então, a gente observa isso hoje em dia. Teve falta agora, recentemente, também do Ozempic, teve falta do Ribel's nem tanto, que é a semaglutida oral, né? Mas do Ozempic teve falta também. É o paciente utilizando de maneira inadvertidamente. Aí vem a parte, digamos, negativa. Uma paciente lá em São Paulo chegou aí para a UTI por causa da utilização sem orientação médica. Ela aplicou a injeção, sentiu um mal-estar, náusea e tal. Ela foi lá na internet, Sim. viu que poderia sentir isso mesmo. Não, beleza, não é nada demais não. Aí aplicou de novo, sentiu um mal-estar, um pouco de vômito e continuou utilizando. Ela teve uma certa parada, digamos assim, intestinal, uma estase, digamos assim, que ela acabou tendo uma complicação por causa dessa estase. Tem muito paciente que fala assim, que ele tem a sensação, né, do que quando chega à noite, o café da manhã ainda está lá no estômago. Sim. Tem essa sensação. Ele tem esse efeito de retardar o esvaziamento gástrico, Efeito né? retardar. Então, em alguns pacientes pode ser exacerbado, né? Que aí tem que parar a medicação. Cara, esse problema aí tem acontecido com várias medicações, não só análogo de GLP-1. Esses dias passou comigo um representante e apresentou a molécula é igual, né? Mas ele apresentou uma nova medicação. Aqui não tem problema falar nome de medicamento, não, pode falar. Né? Ele apresentou um análogo do Venvance, para tratamento de transtorno de compulsão alimentar, né? Que é o Junev. E aí ele falou, eu perguntei, rapaz, mas a molécula é a mesma, por que vocês... Não, doutor, a galera tá usando Venvance para tudo, meu amigo. Os cabas estão usando Venvance, a galera tá usando Venvance para beber. Para poder aguentar a festa até de manhã. É como um modo recreativo, né? Então o Venvance está acabando na farmácia também. Então, assim, a gente teve que criar outra molécula para ver se a gente consegue vender e a gente está fazendo essa propaganda para poder a gente conseguir... Para ver como banaliza fácil, né? Isso, exatamente. E geralmente medicações perigosas, né, Maurício? Isso. Então, assim, são realmente medicações efetivas, né? Eu acho que... mas tem que ser prescrita pelo médico, tem que fazer o acompanhamento. Então, acho que tudo isso é importante. Vamos lá. O que você acha da cirurgia bariátrica para pacientes com IMC menor? O que tem acontecido? Com o tempo a gente viu... vamos lá, eu falei isso no episódio passado e eu acho que é uma coisa muito importante. A cirurgia bariátrica, com o tempo a gente foi percebendo exatamente a mesma coisa que os medicamentos mostraram. A cirurgia ela deixou de ser uma coisa mecânica, passou a ser uma coisa metabólica, né? E os estudos mostram, e hoje em dia o que a gente discute nos congressos qual o efeito das técnicas no metabolismo do paciente. Então a gente estuda também GLP-1, GIP, PYY, todos os hormônios. E as técnicas novas que têm surgido, elas têm surgido em torno disso, né? A gente já está buscando a aprovação da bipartição de trânsito, a gente está buscando a aprovação do mini gastric bypass, que são técnicas derivadas das técnicas que a gente usa hoje em dia, que é o sleeve e o bypass. Beleza. Porque essas técnicas, o sleeve e o bypass, elas, como toda técnica, elas têm, digamos assim, algum percentual de falha,
mas é uma coisa que depende do paciente. E os estudos mostraram que simplesmente a restrição e desabsorção não é a causa. Isso era uma coisa antiga, um conceito antigo. E hoje em dia o metabolismo está em voga. Tanto é que tem gente que nem fala mais cirurgia bariátrica, fala cirurgia metabólica só e pronto. E isso tem puxado, até por conta do comportamento da população em si, a cirurgia para, digamos assim, para IMCs menores. Primeiro, uma pergunta. O que você acha do IMC como parâmetro para a indicação da cirurgia? Eu, como cirurgião bariátrico, acho isso uma furada, que é uma coisa simplesmente antropométrica. O cara tem que avaliar a clínica, né? Mas você vai falar a sua opinião também. E o que você acha da cirurgia para pacientes com IMC, digamos assim, menores? Em torno de 35, até menos pacientes com múltiplas comorbidades ou pacientes metabólicos. O que você me fala? Pois é, em relação ao primeiro ponto, né? O IMC. O IMC é aquele metodologia que a gente... É metodologia fácil de medir, né? Peso e altura. Só que daí tem muita coisa que está por trás disso que a gente acaba não observando. Percentual de gordura, por exemplo. Se a gente pegar um fisiculturista, ele tem um IMC de 35. Isso. O fisiculturista está lá, IMC de 35. Hein? Aí, é isso que a gente tem que avaliar. O percentual dele está lá embaixo. Então, por isso que o IMC ele acaba sendo utilizado mundialmente, inclusive ele está na indicação da cirurgia bariátrica por ser simples. Uhum. Mas até a síndrome metabólica, a gente não utiliza, que é do IGF, a gente não utiliza mais o IMC, por causa dessa falha. Então, é um ponto que a gente teria que rever esse ponto. Para o diagnóstico metabólico, então, a gente utiliza a circunferência abdominal. Uhum. E a circunferência abdominal ela tem que ser avaliada por população, ou seja, a circunferência abdominal de um europeu não é igual à circunferência abdominal de um brasileiro. Ponto da etnia, sim. Exatamente. E até se a gente for avaliar o Brasil em si, nós temos um país de vários países. Isso. Um Brasil de vários Brasis. Ou seja, uma circunferência abdominal de alguém aqui do Piauí, ela não deve ser o mesmo parâmetro de alguém lá do Rio Grande do Sul. Então, raiz totalmente diferente, etnia totalmente diferente, enfim. Então, a gente tem que... Essa parte do IMC é uma coisa que fica muito... A gente tenta simplificar, mas só que tem muita coisa por trás disso que a gente teria que avaliar. Certo? Então, eu acho que talvez a gente encontrando um jeito melhor, um percentual de gordura, talvez fosse um jeito melhor de avaliar isso daí. Seria um ponto. Não só IMC, uma circunferência abdominal ajudaria bastante. Com relação à cirurgia para IMC menor... Tem alguns pontos que são bem importantes. Por exemplo, se for um paciente, por exemplo, diabético, diagnóstico recente, ele vai se beneficiar muito, né? Porque você reverte, você deixa em remissão esse paciente. Você consegue deixar em remissão. Você tem um paciente diabético tipo 2, aquele mais metabólico, por exemplo. Aquele paciente que você vê que tem aquela gordura visceral maior, aquele paciente com esteatose hepática, aquele bem mais clássico mesmo. Mas se for esse abdominal maior, braço fininho. Aquele do braço fino, você observa, até sarcopênico às vezes, né? O bracinho bem fino, e a circunferência é a gordura toda... Gordura visceral bem toda visceral bem exuberante. exuberante. Um paciente desse, que ele é mais metabólico, aí ele poderia até se beneficiar muito mais do que outros pacientes, que são aqueles obesos mais bem distribuídos, por exemplo. Então, se ele tem um diabetes, ele pode entrar em remissão por um tempo maior. Quando a gente fala remissão do diabetes, tem o exemplo do diabetes, porque... É bem estabelecido. O paciente, quando tem diabetes, ele tem uma redução na sua expectativa de vida até de 8 anos, mais ou menos. Se você faz um procedimento desse, que você entra em remissão um paciente com diabetes, era para ele ter diabetes com uma certa idade, esse diabetes só vai apresentar depois de uns 20 anos, você está dando tempo de vida a mais para esse paciente. O tempo que ele fica sem aquele diabetes é sem a agressão do diabetes. Então, ele vai ter uma expectativa de vida maior. Então, é algo que a gente teria que até analisar. Só o fato de ter diabetes, ele reduz a expectativa de vida até de 8 anos, às vezes até 10 anos. Então, se você está lá no início do paciente com diabetes, aquele mais metabólico, circunferência abdominal maior, visceral, será que um procedimento desse não seria melhor para ele tirar ele do diabetes, ele entra em remissão? Então, eu acho que seria um ponto que enquadraria melhor esse paciente para um... Então, resumindo, o paciente com IMC de 34, uma paciente com IMC de 34, que sabidamente fez um tratamento clínico correto para perder peso, ela perdeu, mas ela teve recidiva ou não conseguiu perder. Então, ela é refratária ao tratamento clínico, ela tem IMC de 34 e não tem comorbidade. Essa paciente, você diria o que para ela no consultório? Faz a bariátrica? Pois é, um paciente que já não tem... Mano, eu tô aprendendo contigo. Foi legal isso aí. Foi legal. É um paciente que ela não está tendo não retornou o peso dela, então é um paciente que teve falha de tratamento.
Então, o paciente tendo falha de tratamento é algo que tem que ser discutido com o paciente. Eu acho que é onde entra muito A individualização. a individualização. Perfeito. Tanto a individualização Você saiu bem, hein, e a relação médico-paciente, né? Tipo assim, o paciente, se o paciente ele deseja algo, o médico está lá oferecendo, é algo que tem que ser alinhado. Perfeito. Individualizou o tratamento, discutiu com o paciente, o pós e contras, avaliar tudo direitinho, os prós e contras, né? E avaliar tudo direitinho do paciente. Então, oferecer. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. O tratamento, quando a gente fala assim, o tratamento é o tratamento clínico do diabetes e da obesidade, tem muito essa palavra, individualização. Não é aquela coisa 1+1 sempre igual a 2, né? Você avalia muito bem o paciente, Perfeito. avalia direitinho custo, benefício, o tempo de tratamento, tudo tem que ser avaliado. Eu acho que, assim, na parte do tratamento clínico, a gente está evoluindo, os medicamentos eles vão ficar mais em conta. Vai ter mais concorrência, vai acabar ficando mais em conta. Ainda hoje, é um pouco impeditivo quando a gente pensa no tratamento, porque o tratamento de diabetes e de obesidade não é um tratamento de um mês. Não. Resto da vida. O resto da vida. O resto da vida. Aí isso que tem que colocar na cabeça do paciente. O paciente chega muito para mim, que eu pego muitos pacientes com obeso, assim, um obeso 34, doutor, tô querendo um tratamento para resolver o problema. Resolver minha vida. Resolver minha vida em uns 2-3 meses. Eu sei assim, a fórmula mágica eu não tenho ainda. Rapaz, E quem isso é lhe cultural promete demais, isso- cara. E quem lhe promete isso está enganando você. É. Antes eu não falava isso, não. Hoje eu estava falando, ó, se alguém prometeu a fórmula mágica, está enganando você. Não existe fórmula mágica, não. Se alguém prometeu um manipulado lá que só ele tem e ninguém mais tem, esse cara está perdendo tempo. Tá porque estranho. esse cara poderia ter ganho o Nobel. Cara, isso é muito... a humanidade e a sociedade está encaminhando para isso, né, cara? A galera que é muito imediatista, quer as coisas muito rápido. Muito rápido. E a gente observa isso dentro do consultório, até com os pacientes que querem operar de Perfeito, bariátrica, né? Maurício. E isso é uma coisa que incomoda, né? Às vezes o cara... Uma coisa que mais me incomoda, pô, às vezes a gente que faz rede social, às vezes o cara, ele não quer nem saber teu nome direito. Ele já fala contigo, já quer saber o preço do tratamento. Esse tratamento Mano, não é a quer nem primeira conversar. pergunta. Doutor, por quanto é que você opera no direct no Instagram? Por quanto é? O cara não quer nem Vai conversar. falar assim, ué, mas não sei. Ele não- Eu acho que a primeira resposta é até assim, não sei. Aí você fica, olha, eu preciso saber primeiro se você tem que ser operado. Então, marque uma consulta. Aí ele some. Impressionante. É impressionante. Aí, eu só queria falar uma coisa, te interrompendo, Maurício. Meu tio, ele é endocrinologista. Ele é um dos endocrinologistas que mais fez história aqui no país, Roberval Leite. Meu amigo. Ele é irmão do meu mais velho, meu pai. E converso com ele, é muito interessante comparar os mundos, né, Maurício? Como o meu tio, ele foi um cara muito bem sucedido aqui, mas ele combateu, ele fez o spa litoral durante muito tempo, né? É isso. E ele também participou dessa luta contra a obesidade, mas o que eu vejo de que ele tinha mais dificuldade eram as medicações que ele usava. Medicações, porque Que não tinha, né? não tinha as medicações que tem hoje. Tinha. E ele fazia o spa, ele levava o paciente obeso para esse spa, mas ele levava o psicólogo. Mas naquela época, a ideia de que uma equipe multidisciplinar era muito importante era muito menos difundida. Então, por mais que o médico tentasse, o paciente não aderia tanto ao tratamento. E aí ele mesmo falou, pô, Danilo, eu consegui emagrecer muita gente, mas tinha muita recidiva, porque o paciente ia lá, fazia o que ele mandava, depois ia tocar a vida dele como se tivesse curado, né? E não tinha profissional. Era um ponto interessante. Não tinha, na época do professor Roberval, não tinha muito profissional. Profissional que eu digo, nutricionista, psicólogo. Às vezes o pessoal foca muito no médico. Não, porque... mas não tinha nutricionista, especialista nisso, número suficiente. Não tinha psicólogo. Então, meio que o médico vinha para ele assim com aquela obrigação do médico ser o cara que resolvesse tudo. Que vai resolver tudo, né? Isso, que foi uma coisa, com as décadas que isso daí foi se mudando um pouco isso daí. Mas era o paciente que ele chegava na época lá e falava assim, doutor, eu quero... Ainda hoje chega o paciente, doutor, eu venho aqui porque eu quero uma dieta. Aí eu falo assim, eu não sei prescrever reeducação alimentar, porque eu não fui treinado para isso. Fui treinado para ser médico. E daí é um papel, por exemplo, do nutricionista. Perfeito. Na época, isso há uns 20 anos atrás, não tinha o que fazer. Então, era comum mesmo entregar uma receita pronta de uma dieta de 1.200 calorias. Aí entregava 1.300, 1.500, que era uma coisa que era comum. Mas por que fazia isso? Porque simplesmente não tinha profissional. Era uma coisa que tinha que ser feito mesmo. Então, hoje a gente, por isso que é importante hoje a gente formar para o paciente. Tem como ter o acompanhamento multiprofissional. Mudou muito, então tem como ter. Então, é uma coisa para a gente ir alinhando o paciente entender dessa importância. Eu falo sempre para os pacientes, rapaz,
se tem um profissional que você não pode abandonar depois da cirurgia. Você pode Nutricionista. até não gostar do meu rosto e querer me ver uma vez por ano só. Não tem problema nenhum. Mas não largue o nutricionista e o psicólogo. Psicólogo, entendeu? Exatamente. São dois Perfeito. profissionais que têm que ser extremamente bem Se remunerados. largar, vai ter reganho. Vai. Tem que ser bem remunerado, Tem. porque é o cara que fica do lado, né? É o cara que vai responder perguntinha besta. É o coisa cara assim que de- mais escuta, né, Maurício? Isso, pronto. É o cara que precisa ser remunerado por escutar, né? E é o profissional que não pode ser abandonado no tratamento de forma alguma. Porque o médico, você pode passar a cada 6 meses e tal. Claro que no pós-operatório imediato vai ter que ser uma coisa mais, né? Mas um paciente que é diabético vai ter que ficar indo no teu consultório porque o cara vai perder peso rápido, tem que ajustar a medicação e tal. Então ele precisa desse acompanhamento mais intensivo no começo. Mas a longo prazo é quem tem que ficar do lado, né? E Então- os melhores estudos que avaliam a modificação de estilo de vida, e tem alguns estudos que eles fazem isso, vamos avaliar essa modificação de estilo de vida com tratamento medicamentoso, com cirurgia bariátrica e tudo mais. Os melhores estudos, eles são assim, o paciente ele entra no estudo, aí o nutricionista, toda semana, conversa com o paciente, ou presencial, ou por telefone, ou a vídeo, né, uma teleconsulta, para saber fazer recordatório alimentar, avaliar como é que está ficando. É uma coisa intensiva. Educador físico, não é só chegar e falar assim, você vai ter que fazer uma caminhada. Não, educador físico conferir se está fazendo realmente essa modificação. Corrigindo o movimento, tudo. Psicólogo também. Então, são profissionais que são fundamentais. Então, os estudos que falam, às vezes falam, não, porque realmente teve uma modificação, um bom estilo de vida e teve um resultado. São estudos desse jeito. Quando a gente traz para a vida real, às vezes o paciente, o próprio paciente, ele fala, não, é só eu controlar agora aqui a comida e fazer uma caminhadinha que vai dar certo. E existe a falha depois. E fica nessa do tentativa e erro, falhando, voltando, que é horrível para todo esse metabolismo. O interessante, quando o paciente ele perde peso, muito peso, ele perde massa gorda e massa magra. Quando ele ganha peso, ele está ganhando principalmente massa gorda. Se ele faz esse ciclo algumas vezes, ele vai ter sarcopenia. Isso, ele vai Perfeito, tender a sarcopenia. muito importante. isso E a que ele tá sarcopenia falando. vai fazer o quê? O metabolismo vai lá para baixo. Traduzindo, para quem está ouvindo, o efeito sanfona. Efeito sanfona, isso. Perfeito. Efeito sanfona. Tá querendo efeito falar sanfona. para vocês o perigo do efeito O sanfona. efeito sanfona, exatamente. Aí na hora que a pessoa tá com essa sarcopenia, o músculo lá embaixo, aí ele chega assim, doutor, estou comendo do mesmo jeito que comia antes, que é pouco, e estou fazendo atividade física todo dia, mas eu não estou conseguindo perder peso. Meu metabolismo caiu. É mentira? É verdade, o metabolismo caiu. Mas qual a causa da queda do metabolismo? Não tem músculo para queimar, né? Não tem músculo para Que é queimar. aquele paciente que fala, eu não preciso porque quando eu quero eu emagreço. É. Aí ele emagrece e depois reganha. Chega um Emagrece. momento que não vai, chega um momento que a conta não fecha. Às vezes ele fala, você chega lá, às vezes 50 anos de idade, doutor, o que é que está acontecendo? Meu metabolismo é diferente de antes. É outro ponto. Teve isso daí. A idade vai aumentando Sim, um pouco a vai idade, o envelhecendo. metabolismo também vai diminuindo. E um detalhe, nosso paciente, que é o paciente idoso, para ele ter essa fase da vida muito de qualidade, muito bem aproveitada, ele tem que ter músculo. Perfeito, Maurício tocou nesse Tem assunto, que ter né, músculo. Maurício? Até. Se a pessoa chegar idoso sarcopênico, é terrível. Não vai aguentar fazer. Né? Bora lá, todo episódio, mais ou menos por volta de uns 40 minutinhos, tem que ter uma pergunta. Eu também tenho uma. Opa! Eu tenho uma também polêmica. Uma pergunta polêmica. Cara, a gente sabe da importância, Wallace, a gente sabe da importância do endocrinologista e sem vocês a gente não trabalha direito, né? Como cirurgião bariátrico. Aí agora eu vou inverter o fluxo. Por que tem endócrino que não gosta de cirurgião bariátrico? Então eu acho que aí é um erro do endócrino. A gente não pode ficar separado, não. Também A acho. gente tem que ficar junto. Eu fiz uma reunião, foi em março desse ano, né? Chamei alguns colegas bariátricos, né? Chama bariátrico, às vezes é o cirurgião bariátrico. Chamou um colega da cirurgia bariátrica para a gente fez um bate-papo no início do ano. Aí chegou a representante, aí falou assim, porque ela começou a falar como se o endócrino não tivesse essa ligação. Esse link, né? Esse link com bariátrica. Eu não sei como é endócrino. Aqui, para mim, tá beleza. Eu tô respondendo como presidente da sociedade. Aqui é tranquilo. Aí lá, então é legal. Assim, não, pois quem que não quis essa ligação que tá errada é essa pessoa. A gente vive numa sociedade que a gente tem que entender que a gente resolveu um problema desse que é complexo. Perfeito. Ninguém resolve sozinho. Perfeito. Ninguém resolve sozinho. Eu falo direto para os meus pacientes. Não existe fórmula mágica. Não existe essa coisa do cara do superman mesmo, do super médico, que vai, não, eu vou resolver seu problema. Isso não existe.
Obesidade é uma doença grave, uma doença complexa, uma doença multifatorial. Ela só vai ser resolvida, só vai ser tratada de maneira multidisciplinar. Perfeito. Então, a gente precisa ter toda a ajuda possível, toda a ajuda possível. Sozinho, a gente não faz nada. Ótimo, perfeito. Acho que é isso, cara. A gente está aqui para somar, né? Para dar o melhor resultado para os nossos pacientes. Quando eu fiz essa pergunta, não foi direcionando a ninguém, não. Mas eu já, assim, eu já vi, eu já ouvi comentários depreciativos por parte de alguns endócrinos, em relação às cirurgiões bariátricas. Mas eu acho que, como por se tratar de um tratamento multidisciplinar, a gente precisa caminhar junto. Mas talvez tenha um motivo porque que eu acho isso, né? Eu acho que tem cirurgião, como tem profissional bom em todas as áreas, tem profissional ruim em todas as áreas. Também não estou direcionando o comentário para ninguém. Eu acho que tem gente que super indica a cirurgia também, né? E para mim está totalmente errado, né? Eu acho que isso só ajuda a trazer esse pensamento de imediatismo dos pacientes. Esse pensamento de mandar mensagem perguntando só quanto que é o procedimento e vamos operar amanhã, né? Perfeito. Tem cirurgião que indica a cirurgia sem fazer um pré-operatório bem feito, sem passar pelos profissionais que tem que passar. E, naturalmente, esse paciente vai ter um péssimo resultado. E aí o paciente vai falar para o outro amigo, rapaz, não opera porque você vai reengordar. E aí você para analisar o assunto como um todo, você vê que o grande culpado foi o cirurgião. Não porque fez uma técnica ruim. Às vezes o cara deu a melhor cirurgia. Ele entregou a melhor cirurgia para o paciente, tecnicamente mas não tem perfeito. um suporte mas adequado. sem preparo, às vezes sem indicação, o paciente vai... E um detalhe importante, quando a gente analisa assim, a vida como um todo, a tendência é todo mundo ir ganhando peso mesmo. Todo mundo. Seja aquela pessoa que não tem problema Menos nenhum. eu, né? O magro não ganha calma que vai chegar, Danilo. Calma que vai chegar. Tô 32 já. Tá novo demais, o menino magro aí novo. não ganha, não. Se tirar a camisa aí é só titela. Aí a tendência normal e natural com relação a isso eu fico até feliz assim, que eu tô mais ou menos mantendo o mesmo peso desde a época do exército. Eu tô mantendo meu. Então tá bom. Aí a tendência normal e natural é ir ganhando peso. É normal e natural. Detalhe que assim, então você tem que ir analisando que chegou no ponto limite, às vezes é interessante até o paciente ter aquele negócio, ó, peso de alerta. Sim. Chegou naquele peso de alerta, ó, tem que ficar ligado, tem que dar uma retornada. Do mesmo jeito do paciente pós-cirurgia bariátrica. Ele fez a cirurgia lá, tem que ter o acompanhamento, ó, tá subindo, tem que botar um peso de alerta, tem que se ajustar, modificar. Então, eu acho que é mais tem que ter esse acompanhamento pós, que é muito importante. Costumo falar que a cirurgia bariátrica ela é tão boa que o paciente esquece do médico. Ele faz a cirurgia bariátrica, ele perde peso, aí às vezes assim, quando ele vai chegar para a gente, né, que é pro endócrino, depois de uns 3, 4 anos, aí tá lá com a vitamina lá embaixo, a osteoporose apareceu em alguns pacientes. Aí eu explico, a cirurgia é boa, tem que acompanhar com todo mundo depois. Porque realmente ele imagina... Acha que tá livre, né? Porque acha que entrou no centro cirúrgico e saiu sem problema. Mas o detalhe é assim, tem que rever tudo, analisar direitinho. E é um paciente que ele tem que ter um acompanhamento mesmo. Então tem que ter um acompanhamento pré e pós, tem que ter um acompanhamento direto. E é muito bom. O paciente, quando ele tira, por exemplo, se ele tira uns 30 quilos, imagina só, mas ele não consegue nem amarrar o cadastro. A qualidade de vida muda, né? Ele consegue amarrar o cadastro, a autoestima vai lá para cima. Ele consegue dormir sem incomodar o companheiro. Porque às vezes ele dorme sem roncar. É isso, cara. E a gente tem que martelar essa informação toda vez. Toda vez. Às vezes a gente se sente Trabalho repetitivo, de formiguinha, mas né? a gente tem Não, que... mas é assim mesmo, tem que martelar. Posso fazer a minha? Faça. Manda bala. Manda bala. Eu queria, aqui também, nas perguntas polêmicas, eu queria saber o que você acha no atual quadro aí da medicina no Brasil. O que você acha do paciente obeso que está procurando um nutrólogo para fazer tratamento clínico para perder peso? Top, que pergunta. Pronto, bem interessante. Sem falar mal do nutrólogo. O nutrólogo é extremamente importante. eu estou fazendo uma pergunta porque é outra área. Então... Nutrologia é uma especialidade totalmente séria, né? Então, nutrologia trabalha com pontos específicos, certo? Então, é bom deixar bem claro isso. Nutrologia é uma especialidade seríssima. Então, tem as patologias que ele trata, desabsortivos, tudo mais, obesidade, tudo. Como em toda área, a gente vai ter bons profissionais e maus profissionais. Em toda área a gente vai ter isso. Às vezes o que acontece não é o problema da especialidade, é o problema do colega que está querendo... digamos assim, deturpar mais ou menos o que já está bem estudado. Por exemplo,
paciente que está utilizando um Ozempic desse da vida. A gente sabe que o Ozempic tem uma tecnologia para ser feita uma vez por semana. Não tem benefício do Ozempic aplicar todo dia. Aí chega o paciente e vai lá, com orientação, né, do determinado colega, aplicando todo dia. Esse ritual, na cabeça do paciente, não, é um ritual bom, que é diferente. O doutor está fazendo algo que ele sabe. Ele criou um protocolo dele, um protocolo específico. Aumenta aqui um clique numa semana, um clique na outra semana. Cara, é pra sorrir mesmo. Aí é interessante. Aí, assim, acaba que o profissional acaba deturpando a especialidade, mas a especialidade é seríssima. Eu fui atrás, na época que eu estava no CRM, atrás de quantos nutrólogos a gente tem aqui registrado mesmo no Piauí, né? Até para chamar para... Tem a Câmara Técnica, né? Tive dificuldade. Porque eram pouquíssimos os nutrólogos mesmo. Consegui encontrar uns 3, não lembro se foram quantos, eu vou acabar errando se eu for falar o número, mas poucos mesmo. Então, assim, é uma especialidade seríssima, ela é fundamental, principalmente nos hospitais, né? Tem que ter nutrólogo nos hospitais. Perfeito. Então, a gente tem que... Eu tive o prazer de trabalhar com uma nutróloga muito boa aqui, um dos meus primeiros pacientes aqui em Teresina mais desafiadores, e ela foi um profissional excelente, a nutróloga que acompanhou ela. A gente tem que fazer esse trabalho de filtrar, né? Isso. Porque o que a gente observa? A gente tá vendo profissionais de diversas áreas, inclusive fora da medicina, tratando diretamente com protocolos meio esdrúxulos. Né? A gente está vendo dentistas se metendo nessa área, a gente está vendo esteticistas, a gente está vendo... Tudo bem, tem os méritos dele, né? Mas usando, às vezes, tratamentos que não são comprovados. Não são comprovados, esse é o detalhe. Mas é só uma curiosidade, só para terminar minha pergunta, Maurício. Pode falar. Só uma curiosidade que eu tenho, isso é uma pergunta mesmo. Existe uma diferença na condução, o nutrólogo e o endócrino podem conduzir o paciente obeso com comorbidades? Os dois estudaram, a minha pergunta é essa, os dois estão capacitados para conduzir obesidade e comorbidades, o endócrino e o nutrólogo? Isso. A gente tem no Brasil alguns locais que tem uma nutrologia que eu chamo de excelência, certo? Lá na USP, a gente tinha a parte metabólica. Perfeito. Essa parte metabólica tinha nutrologia lá da USP, né? Tinha a enfermaria, certo? Tinha, inclusive, uma área que a gente fazia a calorimetria. Você não faz isso em praticamente canto nenhum do Brasil, porque é caro, aparelho, você não tem... Tem isso lá na USP, tem isso lá na Unicamp, também vi lá o calorímetro deles, tudo isso. Então, existe coisa bem séria que é estudada, que é trabalhada, e a gente trabalha, digamos assim, em interseção em alguns pontos. Então, tem essa parte da interseção. A gente, inclusive, lá, os nossos pacientes bariátricos, né? O nosso grupo lá era... Para ir para a cirurgia bariátrica, tinha que ter pelo menos 2 meses, ou seja, não é aquela coisa, tinha 2 meses dentro desse grupo. Onde o grupo era um grupo que tinha um psicólogo, nutricionista, tem toda aquela interação, que é onde era explicado tudo direitinho para o paciente como seria feito. Perfeito. E nesse tempo ele também ia perdendo peso para facilitar até na hora da cirurgia. Então, era um grupo bem legal. Então, eu tive uma oportunidade muito boa, muito positiva, né, de ter tido essa experiência na época da residência. Então, a gente tem esses locais, tem umas patologias que são só do nutrologista, outras são só do endócrino. Entendi. E tem a interseção. Perfeito. Então, a gente tinha muito isso. Então, era legal. E o nosso andar era diferente, não era nem mesmo andar. Mas a gente tinha essa comunicação em alguns, digamos assim, alguns horários. É que a gente tem a mania de procurar um nutrólogo ou indicar um nutrólogo para o paciente bariátrico. Pelo menos eu peguei isso na minha época de formação lá no ABC. Era mais... A gente puxava ele mais para apagar incêndio quando pegava aqueles pacientes... mas está errado, né? Quando pegava aqueles pacientes com bastante desabsorção. Isso. O cara que tinha feito aquelas técnicas antigas, tipo escopinado, né? Que era um paciente bem mais complicado, a gente tinha que resgatar o cara para poder também desfazer a cirurgia dele. Então a gente buscava isso, mas é errado, né? A gente tem que, como a gente tem falado aqui, batido o martelo, a gente tem que buscar essa multidisciplinaridade, essa interdisciplinaridade o máximo possível, né? Para a gente trazer um bom resultado para o paciente. Eu acho que a condução
por experiência própria, um pós-operatório meu, a condução para gerir ali desnutrição, reposição ou não de albumina, dieta parenteral, dieta enteral, o controle dessa dieta, eu acho que o nutrólogo, pelo fundamental menos, é ele. fundamental. Sim, fundamental. E às vezes a gente pega o obeso que vai operar e o cara é desnutrido, né? Desnutrido, sim. É um só o que tem, né? Paciente obeso que é desnutrido, só que a gente explica as pessoas. Interessante não que entendem. isso daí, para a população geral, é uma coisa que não existe, né? Não existe. Não existe. Exato. Mas só que existe e tem muito. E tem muito. Tem muito. É o obeso sarcopênico também, que é aquele que tem pouca massa muscular. Então, acho que o nutrólogo tem uma participação especial Isso, nesses excelente, casos aí. Tem sim. Tem um espaço tranquilo. Dentro da pergunta que o Danilo fez, eu puxei aqui, implantes hormonais. Eita, aí que é a bomba. Realmente é a bomba grande. Porque eu costumo falar que é a bomba, né? A gente tem implantes implantes hormonais que são feitos de maneira séria, sim. O detalhe é aquela coisa também daquela fórmula mágica também. Vamos pegar um implante aqui que só aquele colega que sabe, que só que ele tem a metodologia dele, só ele que está colocando e que é um sucesso. Qual o detalhe? A gente começa a observar que tem muito paciente que gosta do ritual. Igual aquele negócio dos cliques que eu falei do Ozempic. Sim. Então, se tem aquela metodologia de um profissional tal, que só ele sabe, é o paciente. Não, ele deve ter alguma coisa muito boa que é só dele. Uhum. É a mesma coisa que com relação ao implante hormonal. Aí vem depois as complicações que acabam ficando pra gente, né? Teve uma paciente que ela fez um implante hormonal, que ela não sabe o que é que foi colocado nela, porque foi feito de maneira, digamos assim, artesanal. Acho que nenhum deles sabe. Nenhum deles sabe. Às vezes nem o profissional que está colocando está sabendo direito o que é que está colocando. Aí ela chegou para mim preocupada, já com os efeitos colaterais, sem menstruar direito, cheia de espinha, voz mudando, toda complicada. E o pior é que assim, algumas são irreversíveis, certo? Voz, por exemplo, não vai voltar. Você tem uma hipertrofia ali do músculo, já era. A hipertrofia ali na corda vocal já era. Aí eu falei assim, doutor, e o senhor não tira não? Eu falei assim, não sei nem como é que ele colocou isso, o que é que ele fez. Eu aconselho você voltar a conversar com um colega que fez isso e explicar para ele, porque pelos seus exames estão aqui tudo alterado. Doutor, vai ficar quanto tempo em mim isso daí, o efeito? É outra coisa aí que se eu falar, eu vou estar chutando. Porque quando é uma coisa mesmo, um implante, que é uma coisa séria, tal, tem lá, cada 3 meses... Então você já indicou implante hormonal para alguém? Não. É porque acaba muito que... Isso daí acaba ficando muito, nesse caso, o ginecologista. O Implanon, por exemplo. É o ginecologista que coloca e tal. É uma coisa que é mais do ginecologista mesmo. Que controla a menstruação. O que ele está querendo dizer é, tipo assim, o cara que faz esse procedimento, se ele fosse um cara sério, digamos assim, não estou dizendo que nenhum deles mas... Não fosse... Nos determinados casos, né? O ginecologista que faz isso tem indicação de fazer. Sim, mas claro. eu digo assim, o certo seria ele tipo, fazer um relatório, eu estou indicando por isso, estou colocando tanto de dose. E qual é o que ele está colocando. Isso, estou colocando esse medicamento em tal lugar. A tendência é fazer um efeito, portanto, os efeitos adversos podem ser deixar um paciente orientado e com a retaguarda, né, Maurício? Então o paciente não pode chegar, isso aí também passa pelo... O paciente às vezes é muito leigo e ele nem procura saber, né? E aí ele só quer aquele resultado, né? A cultura do resultado. A cultura do resultado. E aí o certo seria ele exigir isso. Não gostei do resultado? Beleza, vou lá no endócrino e levo, tá aqui, doutor, foi colocado isso aqui. Isso, pra gente ter aí você tem um parâmetro para poder dizer o que para pode ajudar, ser, né, Maurício? Isso, ou seja, tem tanto hormônio que é prescrito assim como depósito para mulher como para homem. Existe, normal, tem indicação séria para isso. Paciente com endometriose. Sim. Às vezes com endometriose resolve com esses implantes, porque tira aquele processo todo que está provocando paciente isso. no climatério cheio de sintomas. Que precisa, tem as indicações específicas. Eu acho que o que a gente tenta passar todo o episódio aqui para as pessoas, hoje a gente está aqui por um exemplo com um endocrinologista muito bem formado, tem 2 cirurgiões bariátricos aqui. O que a gente tenta levar para quem está assistindo a gente é que quem te promete uma receita fácil para emagrecer, não existe. Desculpa, gente, não é a verdade. Não é verdade. É que nem você quer construir uma casa grande, você demora para construir aquela casa grande e bonita. Para você construir uma casa pequena, você constrói ela rápido. Então não adianta, não existe nenhuma forma, vocês podem procurar. Se fosse fácil assim vencer a obesidade, já tinha alguém aí. Não, é aquela coisa. Nobel da Paz, Nobel da Saúde, tudo. Todo vídeo eu falo para o paciente, se tivesse alguma fórmula mágica que resolvesse isso, não ia ter ninguém ali fora esperando para se consultar comigo. Já estava todo mundo resolvido. Já estava todo mundo com um cara lá que descobriu. Todo mundo resolvido. Desconfie, né? Não precisava mais nem estudar sobre isso. Exatamente. Desconfie das fórmulas mágicas. Às vezes o pessoal faz esse implante hormonal, às vezes vejo muito, falando assim, vou ter um corpo perfeito
com esse implante hormonal. Vou perder peso, vou Ou ganhar... a bariátrica. A bariátrica também não é fórmula mágica. Isso. Tem que ter todo o acompanhamento, tem que ter toda essa orientação, tudo direitinho. Então, é um ponto que é realmente importante a gente reforçar para o paciente. Show de bola. Estamos nos encaminhando para 1 hora de episódio, né? Excelente conversa. A gente está falando aqui muita coisa. Mas eu queria puxar um assunto, talvez o último, né? Mas fiquem à vontade para fazer outras perguntas. Não tem, né? Só para não esticar demais. Vamos falar um pouquinho de política. Bora. Meu amigo Wallace faz parte, afiliado do Partido Novo, né? Um dos fundadores, né? Isso. Do Partido Novo, aqui no Piauí. Me fala um pouco quais são teus, assim, quais são seus propósitos. Pode ser da forma sucinta. Por que você despertou esse interesse para a política? E como que você vê nosso cenário aqui? O que você pode dizer para a gente um pouco sobre isso? Pois é, antes eu nem pensava em me envolver em nada disso. É aquela coisa assim que a gente pensa, por quê? A gente pode estar muito bem trabalhando, construindo nossa vida, para que mexer com uma coisa que culturalmente é dito, porque a pessoa tem corrupto, é uma coisa suja, é desvio de dinheiro. Então, para que a gente se envolver com isso? Eu observei que toda eleição que eu ia votar, eu não tinha aquela pessoa que eu achava que era boa para votar mesmo. Toda eleição. E quando passa a eleição, você esquecia quem votou para vereador, para deputado, para tudo mais. Então, pensando nisso, só vai dar certo se pessoas que realmente não têm envolvimento, pessoas que têm ideias novas, participem da política. Então, para a gente querer mudar, se eu quero que seja uma coisa diferente, então eu tenho que me envolver. Por isso que eu resolvi montar um partido, tem princípios e valores, tudo direitinho. Parte, por exemplo, corrupção, ficha limpa. Se a pessoa não for ficha limpa, sai do partido. Então, são algumas coisas básicas do partido. Tentar reduzir o tamanho do Estado, porque às vezes ele sufoca demais. É muito imposto, é muita burocracia. Vai montar uma clínica para ver. Tem que ter todos os alvarás, todas essas complicações. Poderia ser mais simples? Poderia. Dá uma enxugada na burocracia. Uma enxugada na burocracia. Deixar a coisa mais digital, facilitaria. Então, tem coisas que a gente pode fazer para melhorar a vida do cidadão. A história do fundão, que é um absurdo. Né? Fundão, que é um absurdo total. Então, são pontos que a gente tem que, para poder mudar, tem que se envolver. E avaliando o Brasil como um todo, a gente observa que o Brasil é diferente mesmo. Então, por que a gente não pega ideias que deram certo em alguns locais do Brasil e a gente não traz para cá, para o Piauí? Então, foi baseado nisso que fui nessa luta, nessa seara. Eu pretendo me candidatar próximo ano, novamente, me candidatei ano passado. Interessante, no ano passado, que eu tive voto em 174 cidades. Sério? Cidade que eu nem... nunca tinha pisado, que teoricamente não conhecia ninguém, e fui votado. Ou seja, são 174 cidades que têm um interesse de mudança. Então, a gente está vendo assim, foi a primeira participação do partido nesse tipo de eleição, que é uma eleição estadual, então foi a primeira participação, e teve essa abrangência. Então, é sinal que a gente está no caminho certo. Vai dar certo agora? Eu acho que é difícil mesmo, é uma coisa a longo prazo, mas a gente pode ser que dê certo agora. Deu certo lá com o Zema, lá em Minas Gerais. Ninguém imaginava que o Zema ia ser eleito. O Zema começou com 1% em todas as pesquisas. O Zema chegou a fazer reunião que tinha 2, 3 pessoas para ouvir, para ouvir o que ele tinha a falar. Ou seja, reunião com 2, 3 pessoas, ele pelo menos foi lá, conversou, mas saía aquela coisa, caramba, pouca gente. E foi crescendo. Então, a gente pode ter uma modificação aí. Espero eu que a gente consiga trazer uma melhoria. Não é meu objetivo de vida de maneira alguma, certo? Quero só que tenha essa mudança mesmo. Uhum. Gosto muito mesmo de paciente mesmo, de trabalhar mesmo como médico, mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que botar a cara para ver se muda alguma coisa. Acho que é isso. Entrando junto aí com a pergunta do Maurício, você entrando, vamos supor que você seja eleito, o que você pensa em fazer no seu mandato em relação à saúde pública? Pronto, então é um ponto interessante. E nisso eu já tenho alguma certa atuação, né, como presidente da sociedade, conversando, tentando modificar com os nossos vereadores. Mas sabe um ponto que eu estava até discutindo ontem isso daí? A gente tem, por exemplo, prontuário já eletrônico. Tem prontuário eletrônico. Já tem nos hospitais, prontuário eletrônico. Uma coisa muito simples que resolveria muitos problemas. Por que não tem uma integração maior do sistema? Joga um prontuário eletrônico aqui, que a pessoa que vai no posto de saúde, depois ela vai numa UPA, depois vai no HUT. Todo mundo tem acesso. Todo mundo tem acesso.
Por quê? Perfeito. O que é que eu observo? Eu tô lá, Unificar o sistema. unificar o sistema. Eu tô lá no HU, Cara, isso não é caro. não é caro, é simples. Eu tô lá no HU e chega o paciente que ele veio de outro hospital, não trouxe nenhum exame. A gente vai ter que fazer o quê? Refazer alguns exames do paciente que às vezes sem necessidade. Perfeito. Onera o sistema. Onera o sistema. Então, uma coisa tão simples assim, você reduziria custo, deixaria o paciente menos tempo internado, reduz a hotelaria também do hospital. Você resolve mais o paciente, você tem uma resolutividade maior. Então, isso daí seria uma coisa simples que daria para fazer. Tudo hoje é mais digital. Coloca isso interligado. UBS, UPA, HUT, um HGV desse da vida, um HU. Perfeito. Imagina você conseguir acessar a história do paciente todo Pelo dia no celular. aplicativo. Um aplicativo pelo celular. É interessante assim, o médico, um cara que é médico lá do São Marcos, ele entra no aplicativo lá do São Marcos, avalia tudo. Então, se você pudesse ter esse acesso, resolveria muitos problemas. Hoje em dia eu faço receita digital, é tudo muito mais tranquilo. Então, trazer uma coisa assim, traz uma coisa mais simples para cá, economia de papel. Às vezes o cara tá lá com um monte de papel, cheio de sacola, tá tudo no Você sistema. vê trazendo uma disso. ideia, o tanto que afeta, né, mano? Impacto, ou seja, uma ideia. né? Simples. Só uma ideia simples. Ontem eu operei um paciente com um tumor e ele tinha feito um exame em outro hospital e eu fiquei 1 hora esperando para ver se a equipe conseguia o exame que ele tinha feito anteriormente, senão a cirurgia dele ia ficar para outro dia. Até que conseguiram ligando. Conseguiram o exame. Os exames me mandaram, não, dá para fazer a cirurgia agora. Imagina se fosse cancelada a cirurgia, seria um dia a mais. Um dia a mais. Cara, isso é um exemplo básico, mas que acontece Todo dia. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu passei visita lá no HU com os meninos da enfermaria lá, da cirurgia. E teve um paciente que precisava fazer uma coluna de ressonância, ele já tinha feito mas não conseguia resgatar Aí o você exame. imagina o gasto, Imagina né? o gasto. Oh, interessante, quando eu fiz um intercâmbio na Inglaterra, né? Aí lá a gente tinha um serviço, nosso serviço de endocrinologia, tinha orientação lá do nível terciário e o paciente ele voltar depois para o nível primário. Ele ia, a depender de qual patologia, sei lá, uma vez por ano, uma vez cada 6 meses, cada 2 anos. Mas tudo que acontecia lá no hospital nível terciário, o médico da família, ele tinha acesso. Por exemplo, controle de doença tiroidiana. Ah, não, caso tenha alguma alteração, encaminhar novamente. Aqui, se a gente deixa o paciente, pode acompanhar lá no posto de saúde. Primeiro, para ele conseguir marcar esse consulta no posto de saúde, ia demorar. Para conseguir voltar quando precisar, demora também. Tudo isso é gasto. Porque o paciente que está acompanhando comigo lá no HU, por uma coisa que seria teoricamente simples, ele está pegando a vaga de outro que precisaria de uma coisa mais grave. Exato. Até então, porque você está lá para atender um paciente mais complicado. Terciário, né? Terciário. Então, tudo isso é uma coisa simples. É uma coisa simples. E o interessante é que na época que eu fiz, isso foi 2011. O NHS espetacular. É um espetáculo. Aí você vê, ele fazia tudo, era interessante que era gravado, né? Ele gravava, né? A orientação, tudo direitinho. E esse daí já ia automaticamente no sistema para o médico lá, o médico da família próximo ao paciente. Então, era uma coisa que era espetacular. Ou seja, é difícil fazer isso. Isso foi há mais ou menos, eu estou com 17, vou fazer 17 anos de formado, há uns 15 anos atrás, 14 anos atrás, lá na Inglaterra. Hoje aqui a gente não tem algo simples que é unificar o sistema. Então, uma medida dessa resolveria muito problema. Precisa de boa vontade e organização. Tem uma outra coisa bacana lá do NHS que eu acho, que é o incentivo ao médico a trabalhar na atenção primária. O seu salário aumenta. Mas acho que isso aqui é tentado também, né, Maurício, no Brasil? Não, mas espera aí, deixa eu falar. O teu salário aumenta de acordo com a tua produtividade em relação ao que você consegue, digamos assim, prevenir de doenças, entendeu? Tipo assim, tem um paciente que tem pressão alta. Isso aí eu vi uma reportagem e eu li a respeito disso. Um paciente que tem pressão alta e ele acompanha o paciente e se ele conseguir fazer com que o paciente consuma menos medicação e que ele deixe de ser hipertenso, isso aí vai gerando bonificação para ele e com o tempo ele vai recebendo mais, né? Então isso aí incentiva o cara a trabalhar na atenção primária, né? Coisa que o que a gente vê no nosso sistema de saúde aqui é o contrário, né? É tipo assim, o paciente, o interessante tem a é você questão das encaminhar. vagas da residência, né? Ele dá pontuação para quem trabalhou. Não, mas tem um ponto. O ponto que ele tá falando assim, É um estímulo melhor. porque chegou o paciente lá, às vezes o médico da unidade básica, ele vou encaminhar, só encaminhar. É o encaminhar. Aí ele abarrota a atenção secundária e terciária, a primária, que já é abarrotada porque baixa resolutividade, né? Zero resolutividade, praticamente zero. Então é isso, cara. Foi excelente o nosso papo aqui. Excelente, muito bom. Eu queria agradecer muito a sua presença. Eu que agradeço. Muito obrigado por todas as informações, muito obrigado pela cordialidade, por ter aceitado aí de primeiro o convite. Muito importante a gente ter profissionais
engajados, não só na política, mas excelentes no tratamento dos pacientes. É o que a gente quer trazer aqui, informação para os nossos pacientes. E é isso, muito obrigado. Estou à disposição. Obrigado, doutor Danilo. Obrigado, Danilo. Alisson. Prazer receber você aqui. Volte mais vezes, né, Maurício? A gente Isso. sempre fala isso, que a gente Dr. quer que Wallace. volte. Muito bom. Obrigado, pessoal. Valeu, meu amigo. E boa sorte na eleição para você. Obrigado. Valeu. Pessoal, só mais um recadinho. A gente está encerrando aqui o 4º episódio. Vocês podem acompanhar a gente. Wallace, desculpa, fala tuas redes sociais. Verdade. É o Wallace Holanda Miranda no Instagram. Perfeito. Exatamente. Beleza. Então vocês podem acompanhar a gente pelo Baricast_THE, tanto no Instagram como no YouTube e brevemente no Spotify também. Obrigado, valeu. Tchau, tchau. Até o próximo.